Reencarnação dos terrícolas em orbe inferior. Pergunta: quais as diferenças que os terrícolas hão de manifestar, quando reencarnados nesse orbe inferior, em relação aos habitantes naturais do mesmo? O psiquismo do terrícola exilado, embora tenha sido considerado como impróprio para que ele viva na Terra, motivo pelo qual terá de afastar-se dela, é considerado superior no planeta primitivo, e a sua adaptação aos ascendentes biológicos dos homens das cavernas só tende a melhorar-lhe o padrão do corpo astrofísico. Como o perispírito do homem terrícola é mais dinâmico e exercitado, portador de um sistema de chakras mais apurado, a sua constituição melhorará a configuração física nos descendentes dos primatas. O psiquismo do orbe inferior renovar-se-á, sucessivamente, em sua qualidade primária, sob o mecanismo psíquico mais evoluído do exilado terrícola. O psiquismo do emigrado da Terra progride, portanto, no esforço de dominar e servir-se compulsoriamente da substância etérea astral agressiva do novo mundo, mas esta requinta-se, também, porque começa a circular num sistema perispiritual mais evoluído e sob a direção de espírito mais experimentado. Pergunta: quais outros exemplos de progressos que os emigrados da Terra poderiam proporcionar aos habitantes do planeta inferior? Como a transmigração de espíritos é fenômeno rotineiro no mecanismo evolutivo do cosmo, os mundos inferiores se renovam e progridem, espiritualmente, com mais brevidade, graças a esses intercâmbios, que são constantes. Só as humanidades libertas das paixões inferiores e devotadas ao bem espiritual é que dispensam as transmigrações compulsórias. Os movimentos migratórios dos povos, realizados nas latitudes geográficas do vosso mundo, encontram analogia nas romagens de almas que se deslocam nas latitudes cósmicas. A diferença está em que estes acontecimentos siderais obedecem, inevitavelmente, a leis e processos da mais alta técnica de adaptações. Pergunta: essa imigração de espíritos terrícolas para um mundo inferior, embora não signifique retrogradação, não representa uma punição de Deus para com seus filhos que ainda não puderam submeter-se às leis divinas? Não existem providências de caráter punitivo nas leis estabelecidas por Deus. Os meios drásticos empregados pelos mentores siderais não só reabilitam os delinquentes, como ainda os aproximam mais rapidamente do verdadeiro objetivo da vida, que é a aventura espiritual. A eles é reservado desde o primeiro bruxuleio de consciência. No cosmo, tudo é educação e cooperação. Os planos mais altos trabalham devotadamente para que as esferas inferiores se sublimem na contínua ascensão para a sabedoria e o poder. Os exilados se retificam compulsoriamente no comando dos corpos vigorosos dos homens das cavernas, porque ficam privados dos impulsos viciosos, sob o guante da carne primitiva, que lhes imprime uma direção consciencial deliberada em outro sentido. Sob o instinto vigoroso do cosmos celular selvático, eles reaprendem as lições, através do intercâmbio entre o psiquismo mais alto e o campo psíquico em informação. Os homens das cavernas recebem os impulsos para as aquisições dos germes da filosofia, da ciência, da arte, e do senso religioso. Pergunta: como poderão os terrícolas retificar-se no planeta inferior, se estarão no comando de corpos ainda mais primitivos e, consequentemente, viveiros de paixões brutais? É crível que, depois de fracassarem em organismos mais evoluídos, os espíritos terrícolas consigam a sua alforria espiritual em organismos inferiores. A convivência selvagem não há de despertá-los psiquicamente para os antigos desequilíbrios e desregramentos. Realmente, a natureza passional do organismo do homem das cavernas há de predominar com mais vigor do que nos antigos corpos terrestres. O espírito do exilado há de sofrer maior assédio inferior, sob os estímulos hereditários e irrefreados do psiquismo passional do homem do sílex. No entanto, assim o determina a sabedoria da lei e da técnica sideral, que bem sabe do êxito a ser conseguido, pois que apenas se repetem os mesmos acontecimentos que em milhares ou bilhões de ocasiões têm sido empregados como recursos de retificação à rebeldia espiritual, nos mundos materiais e no astral junto à crosta. O exilado terrícola recebe o corpo na conformidade apenas de sua psicologia espiritual, e que corresponde à sua estultícia,
desregramento e indiferença pelos bens superiores. Lembre o irresponsável e desastrado condutor de veículo, que se torna indigno da confiança do seu chefe ou patrão, e só merece ser colocado na direção de viaturas tão imperfeitas e desconfortáveis quanto a sua própria índole daninha no dirigir. A alma que arruína, deforma ou destrói o seu organismo físico no fogo das paixões violentas e destruidoras, deve receber, pela lei de compensação, um corpo desconfortável e primitivo, em correspondência com a rudeza do seu péssimo comando. Deus seria imprudente ou pouco sábio se prodigalizasse organismos mais sadios e mais perfeitos às almas que só admitem a orgia destrutiva dos sentidos animais. Os espíritos que abusam da bênção reencarnatória em um corpo físico sadio e evoluído, não só criam prejuízos para si, como afetam desde o trabalho dos técnicos responsáveis pela configuração etérea astral do molde da carne, até aqueles que intercedem pela reencarnação. E esses prejuízos ainda se estendem aos próprios pais, que se sentem subestimados no esforço de criar e educar o descendente que malbarata o vaso físico. O mau uso do corpo sacrifica a laboriosa equipe de trabalhadores, que operam para o bom êxito da reencarnação, seja qual for a retificação kármica, assim como o malfeitor espiritual, que zomba do privilégio abençoado no direito de nascer, sobre outros milhares de espíritos preteridos da descida. Se você gostou deste vídeo, por favor, clique no sininho para receber notificações sobre os vídeos novos que postamos. Também ficaremos felizes se você se inscrever, e Ramatiz ficará grato se você ajudar na divulgação deste canal. Paz e luz.